Olha, a sua crença, ela determina a sua realidade, aquilo que existe para você. Então é isso que eu falo, eu aprendi e agora estou aqui para trabalhar e para ajudar aqueles que estão buscando a luz. Como que o senhor Exu Treme Terras decide que uma pessoa do seu corpo mediúnico já está suficientemente conectada e firme com sua entidade para dar consulta no seu terreno? Olha, isso daí a gente, como a gente trabalha em equipe, então a gente vai recebendo informações, vai vendo como a pessoa está se portando na vida dela. E aí, se a gente sente que ela está pronta, a gente libera, não tem problema. Se começar a fazer cagada, vai sair. Então tem que ter bastante atenção e foco. Aí, se for preciso chamar a atenção mesmo dela, a gente chama, a gente conversa, a gente explica. Porque muita gente pensa que a gente é mal, né? Que a gente fica aí xingando. Na verdade, isso daí é tudo coisa de médium. Médium que fica falando aí besteira aí pra todo lado. Quer trabalhar com Exu e acha que Exu vai ficar xingando os outros. Exu não xinga ninguém, não. Exu trabalha pela luz e pela lei. Então, a gente presta bem atenção na conduta, na moral da pessoa e vê o que ela está fazendo, de forma que ela está fazendo. A gente não pode impedir ela de trabalhar, entendeu? Porque se ela tem o desejo, se ela tem fé naquilo que ela está fazendo, a gente só tem que orientar e amparar. Aí, como eu falei, ela tem a escolha dela. Se for fazer o trabalho direito, vai ficar. Se não for, vai sair fora. No céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. Seu treme terra Boa noite. Boa noite. estremece a terra, estremece o Jurema. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. E o mundo inteiro todo iluminou. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. Seu treme terra estremece a terra, estremece o Jurema. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. Então esse irmão veio conversar comigo. Seja bem-vindo, então. Como que o senhor está, seu Exu? Tudo bem, né? Lutando. Estamos na luta. E vocês como estão? Tudo bem, graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Pode me chamar de seu Treme Terra. Por quê? Por que esse nome? Depende do que você está querendo saber. Como é que esse nome chegou no senhor? O senhor que conquistou? Como é que é? Uma qualidade sua? A gente foi trabalhando, né? Ah, Foi crescendo aí, até que a gente foi convidado a trabalhar numa equipe que trabalha dentro dessa regência aí, trabalhando aí juntamente com os elementos da Terra, também com os encaminhamentos, a abertura dos portais para levar aqueles irmãos que estão passando por dificuldades aí, precisam de estar encaminhados.
A gente trabalha. Esse nome se denomina por causa da linha que trabalha juntamente com o Orixá Omolu, também o Orixá Obá. Trabalha juntamente com a força da terra. Claro. E na outra vida o senhor foi o quê? Na última encarnação, É. foi muitas coisas. É? Eu fiz bastante coisa boa, mas também penei, viu? Fiz algumas coisas aí que eu me arrependo. Mas graças a Deus aí eu aprendi muito com isso. E estamos aí trabalhando para a luz agora. Como que é, às vezes, lembrar o passado traz sentimentos com os quais preferimos não lidar? Lidar eu não sei. Eu sei que tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje. Então, por mais que eu tenha feito coisas assim que eu falo que eu me arrependo, no sentido de me arrepender de que eu mudei, né? Mas o que está feito, está feito. Então a gente vem, passa por experiência, às vezes a gente não está tão consciente do que está acontecendo. E nessa não consciência a gente erra, né? Então todos erram, ninguém é santo não. Então nesses erros aí, a gente às vezes está de cara com umas coisas que não são muito boas não. Isso. Aí a gente pega e leva um tempo aí para aprender com elas. Mas todo mundo aprende, uma hora ou outra vai subir, vai aprender, vai evoluir. Que às vezes não é fácil, por isso que a gente tem que trazer do passado, não é ter sentimentos ruins nem bons, é só trazer as experiências aí que foram produtivas para a nossa evolução. Então, trazendo isso, a gente se dá conta que agora a gente está podendo ter novas escolhas, né? Então, Sim. com os erros a gente tem aprendizado para novos segmentos. Então é isso que eu falo, eu aprendi e agora estou aqui para trabalhar e para ajudar aqueles que estão buscando a luz. Eu estou muito honrado, viu, de estar aqui falando com o senhor nessa oportunidade que a espiritualidade maior nos deu. Muito feliz, muito obrigado. Eu que agradeço. Seu Exu, o senhor gosta de ser chamado de Exu do Guardião, hein? Tanto faz, se refere à mesma coisa, então vai da pessoa que estiver falando, que estiver chamando, não me importa. Exu, guardião, senhor, irmão, Senhor. o que for aí que me chamar, eu aceito porque somos todos iguais. Então, desde que se refira a mim com humildade, eu vou me referir ao outro com humildade também. Então, tá livre. O senhor já teve que colocar numa atividade no mundo espiritual uma postura mais séria, de tirar uma espada, de praticar uma ofensiva para conseguir realizar alguma ordem da luz? Isso acontece sim, porque a gente vai fazer resgate e nisso a gente muitas vezes se depara com alguns irmãos que não querem, que estão manipulando outros, né? Que estão prendendo alguns outros irmãos e a gente tem que trabalhar, mas a gente não trabalha na guerra, né? Como vocês às vezes imaginam, numa batalha de soco a soco, é energética. E às vezes a gente pede para aqueles irmãos, conversa, pede para que eles liberem esses que estão sob custódia deles, porque muitas vezes tem uns irmãos aí que eles estão lá no que a gente fala de baixo astral e eles não querem mudar, querem ficar lá daquele jeito. E aí depois eles se aproveitam e pegam alguns outros como escravo, só que esses outros passam um tempo, né, depois de ter reconhecido também seus erros, começam a querer mudar. Aí fica uma briga, porque aí esse quer se libertar, aí tem aquele que fica mandando nesse ou numa legião ali de espíritos, que está sob custódia deles, fica mandando prejudicar os outros através também de encarnados aí que fica pedindo. E aí quando a gente vai trabalhar, resgatando esses irmãos, muitas vezes a gente tem que primeiro chegar na conversa, se não aceitar, a gente pega e trabalha com a energia. Energia, como vocês pensam aí, não é essa energia de cura, não, sem essas coisas de ficar impondo mal. É outro tipo de coisa. Se esses irmãos não aceitarem, a gente apela, chama
a lei, a luz, aí não tem como. Aí se eles não querem sair daquele estado, a gente pega aqueles que estão querendo, encaminha, traz para a luz e deixa aqueles lá. Deixa eles que uma hora eles aprendem. Claro. O senhor já recebeu uma ordem e pensou, bom, eu faria de outro jeito, mas se mandou? Olha, eu dentro da regência dos nossos trabalhos, do nosso grupo, a gente tem muito respeito um pelo outro. Então, muitas vezes cada um tem uma opinião própria, né? Mas a gente trabalha sempre procurando fazer o melhor para todos e para si. Então a gente tenta ver as coisas às vezes não de modo pessoal, e sim de modo coletivo. Aí a gente pega e consegue realizar um trabalho de acordo com aquilo que foi pedido para nós. Sem muita falação, a gente faz o que tem que fazer. Quando a gente dorme, o espírito se desprende. É assim mesmo? Claro, os espíritos eles utilizam do corpo físico, desse plano físico, para vivenciar uma jornada aí, mas todos são livres do corpo físico. Então, durante o sono, quando a pessoa dorme, ocorre o deslocamento, o desdobramento, né? Projeção, aquilo que você quer falar aqui. O espírito ele se desdobra com o seu corpo astral. O que acontece? O corpo físico ele começa a receber, se ele estiver em boas condições, a energia vai sendo recarregada, enquanto o espírito é desdobrado. Tem várias opções, de acordo com as fés, com a crença de cada um. Alguns saem para trabalhar, alguns saem para se divertir, outros são pegos aí com seres negativos, e outros ficam só um pouco acima do corpo físico, lá dormindo, num estado de consciência meio apagada, vamos dizer assim, que só retorna novamente na hora que tem que voltar ao corpo. Então, são diversas coisas que acontecem, mas esse desdobramento ele ocorre sim, ele é fato. Então isso daí, cada um, tem muita gente que fica aí questionando a espiritualidade, questionando a Deus, e tem sonhos, tem um monte de coisa aí, achando que isso daí é mera coisa da mente. Pode ter também coisa da mente, que a mente projeta muita coisa, mas se a pessoa para olhar para si, começa a analisar as coisas, ela vai ver que tem tudo um sentido, aí ela começa a entender. Claro. E quando a gente sonha, por que a gente nunca lembra? Sonha não, quando a gente sai do corpo não lembra o que aconteceu ou as interações com os outros espíritos. O corpo físico, né, ele tem um cérebro físico. Esse cérebro físico muitas vezes ele limita a consciência do espírito. O corpo físico é só um meio de manifestação do espírito. Então, essa não lembrança, muitas vezes ela ocorre para que o espírito, quando ele estiver no corpo, ele possa vivenciar as experiências da matéria e crescer com elas. Se ele fica muito ligado às coisas da espiritualidade, sem estar preparado para isso, ele pode cair em ilusão. Mas quando ele se desenvolve, quando ele trabalha, que é um trabalho árduo, não é fácil não, isso daí não é para qualquer um, não, tem que ter muita disciplina. Quando ele trabalha com a consciência dele, com a verdadeira consciência dele espiritual aberta, ele acaba que no desdobramento ele tem consciência de tudo que ele está fazendo lá, ou seja, fica consciente fora do corpo físico. E nisso ele consegue carregar tudo que ele aprende, tudo que ele faz no plano astral e trazer depois ao plano físico. Então ele vive entre os dois mundos sem separação nenhuma, vamos dizer, pela mente, pelo cérebro. Agora, para aqueles ainda que estão desenvolvendo, que estão não preparados para isso ainda, eles acabam sendo retidos, né? A memória ela retém por espírito, mas não retém para a consciência do corpo. Então, fica tudo armazenado. O espírito, né, ele não dorme nessa questão assim de apagar nunca, nada se perde. Entendeu? Nada mesmo. Tem uma memória espiritual que fica, se você pode dizer que o plano físico vocês contam 24 horas, então vamos dizer que se você passa aqui 80 anos, tudo o que aconteceu está dentro da sua memória espiritual.
até na parte que você está dormindo, que é o que eu estou falando, que você está fora do corpo. Tudo, nada se perde, tudo é guardado. Essa despertar ele acontece depois do desencarne. Pode ser rápido, pode ser demorado, mas tudo vai vir à tona uma hora. O senhor já ouviu falar do termo projeção astral? É a mesma coisa que nós estamos falando, né? Ah. O desdobramento ou a projeção, Ah. a viagem astral, né, que vocês falam. Uhum. Isso daí é o termo, é tudo para a mesma coisa. Então, o desdobramento, ele é quando o corpo ele sai, o corpo astral ele se desloca do corpo físico. Uhum. Agora pode-se dizer que a projeção astral é quando realmente vai se ter uma projeção no mundo astral, onde o espírito se dá por entendido que está nesse plano. Por isso que eu estou falando, tem aqueles que estão dormindo, né? Se desdobra, mas fica dormindo. Dormindo assim, com a consciência, ela não fica lúcida, né? Ele está vivendo alguma coisa. Agora o que é, para explicar é difícil. Mas o desdobramento, a viagem astral é a mesma coisa, é o mesmo termo. Só muda o sentido aí dessas palavras. Quer dizer que eu posso, no momento, sentar numa cadeira, fechar meu olho e, de repente, o meu espírito fazer um jeito que o meu espírito saia do meu corpo e vá para algum lugar, e eu tenha consciência disso. É possível? É possível, sim. Como a gente realiza isso? Olha, dentro da questão mediúnica, existe aqueles pessoas que encarnam, aqueles espíritos que, ao encarnar, ele já recebe todo um preparo para cumprir papéis mediúnicos, se desenvolver em determinados tipos de mediunidade. Da mesma forma ocorre isso com o desdobramento. Tem alguns que têm a facilidade, ou seja, ele só tem que aflorar aquilo. Da mesma coisa que aqueles que incorporam, daqueles que pintam. É só ele trabalhar que rápido ele aflora. Agora, para todos os seres, em todos os níveis mediúnicos e psíquicos, tudo pode ser trabalhado. Se você, é a mesma coisa, se você quer fazer um estudo de alguma coisa, que você tem afinidade, você vai lá, se dedica e você consegue, com mais facilidade. Talvez se você vai fazer de uma coisa que você não tem afinidade, vai ser mais difícil, mas se você se dedicar, você consegue. Então é isso que eu falo também, a mediunidade, seja o que a gente fala em incorporação, psicografia, de cura, de desdobramento, tudo isso daí é aberto para todos os espíritos. Porém, às vezes, ele é preparado em uma encarnação para vivenciar mais uma ação mediúnica, mais focada dentro de alguma coisa. Mas isso não quer dizer que ele não pode desenvolver as outras. Agora, o desdobramento você pode fazer com disciplina, só que isso leva tempo e leva treino. Não tem que levar tempo não pensando quanto tempo vai ser, mas você tem que se focar todos os dias, fazer o trabalho. Existe aí hoje aberto aqui no plano físico muita técnica, muitas pessoas instruídas para falar disso, que passam seus ensinamentos recebidos também através de experiências práticas. Então, basta estudar, basta conhecer e além de tudo isso é praticar. O estudo ele serve para ter uma noção, né? Nesse conceito que a gente está falando de projeção, o estudo ele é uma noção. Você pode estudar algumas pessoas aí que abriram conhecimento disso, mas você tem que fazer a prática para você entender como realmente é. E aos poucos você vai conseguindo. A gente vê que tem muitos médiuns aí que está praticando e está ajudando muito a espiritualidade, porque ele consegue dominar o espírito dele em um mundo e no outro sem perder a consciência. Ele ajuda muito, ele é muito eficaz, porque automaticamente na hora que ele sai, os mentores dele já pegam ele e vai trabalhar com ele, entendeu? Da mesma forma que a gente vem aqui para trabalhar, vocês também podem sair para trabalhar com a gente lá. Não. É verdade que se acontecer alguma coisa com o espírito em desdobramento, o corpo sente? Se ele for atacado, se ele sofreu algum embate? Olha, o que acontece é o seguinte, se o espírito está com o corpo astral, como todos os corpos estão ligados, se ele recebe um ataque energético, quando ele acordar, ele pode estar cansado, entendeu? Pode estar sem energia, está fraco, e aí ele precisa de um
reajuste energético. Isso ele consegue através de banho de erva, ele consegue indo até um ponto da natureza, um ponto de força, ele consegue através de um passe, de um reiki, são diversas coisas, mas realmente existe. Então, quando se vai fazer essa prática, é necessário que faça orações, peça todo o amparo dos mentores e que não queira achar que sabe de tudo ou que pode tudo, porque saiu no astral, vai, de acordo com a vibração, vai encontrar aí alguns irmãos aí que vão querer pegar. E aí, encontrando esses irmãos aí, eles começam a atacar. Se não tiver amparado, meu filho, aí o bicho pega. Aí o bicho pega mesmo. Claro. Então pode-se dizer que durante o sono físico nós vivemos outra vida com atitudes diferentes das que temos quando estamos acordados? É assim mesmo? Em parte sim, né? Porque pode ocorrer apenas o desdobramento em que a consciência ela não vai ter uma experiência no astral. Mas na maioria das vezes está se vivenciando sim. A gente não ouve falar aí de tantas pessoas aí que está aqui no plano físico que encontra pessoas queridas que já desencarnaram aí e fala que é sonho. Isso aí não é sonho nada. Está encontrando mesmo, está conversando, tá vendo como a pessoa tá, um ao outro, né? Tem uma ligação, não tem como se separar, nada se separa, pô. Tá tudo ligado, não existe separação, a morte é só uma passagem. E quando se desdobra também, é uma passagem pro outro lado. Então, nada é separado, não tem como você perder alguma coisa, porque você nunca teve nada, entendeu? Você tem tudo dentro de você, nunca teve nada fora, então não tem como você perder, você é tudo, pô. Olha. Tá tudo ligado, é uma unidade aí que prevalece em todas as coisas. Pode ser então que uma pessoa encarnada também tem uma vida paralela, ou seja, durante o sono ela tem uma vida normal no mundo espiritual, ela ajude num posto, num hospital, num posto de recuperação e que volte para lá com o projeto todo já realizado. Pode, com certeza. Então, adquirindo a consciência de que isso existe e que você faz isso durante o seu descanso aqui do corpo físico, a pessoa ela pode se desenvolver mais ainda, ela pode abrir a visão dela espiritual muito forte. Agora eu vou até falar uma coisa, já que a gente está entrando nesse assunto. A cura, muitas vezes aí, que ocorre, né, que a gente vê diversos trabalhos, não só mediúnicos, mas em outras religiões que trabalham, mediunidade também, mas de forma passiva. Essas curas aí, muitas vezes elas ocorrem porque o trabalho, ele ocorre numa reunião, num culto, numa sessão. Depois disso daí, quando o espírito ele dorme, o trabalho continua ocorrendo lá no astral, entendeu? E a mesma coisa dos desencarnados para os encarnados. Quando a gente vem para trabalhar dentro de um centro aí de trabalho espiritual, o trabalho mediúnico ele acaba com os médios, mas a gente continua, entendeu? A gente vai até um certo tempo aí, de acordo com o que for necessário, para limpar, para encaminhar, para ainda continuar trabalhando. Tem gente que veio ser atendida encarnada, depois dorme, vai voltar de novo para ser atendida desencarnada. Continua o tratamento. Ele é contínuo, por isso é muita seriedade que tem que ter com a espiritualidade nessa parte. A pessoa está buscando um centro para pedir ajuda, não adianta ela sair do centro e depois voltar para casa, começar a tomar álcool, ir para uma festa, entendeu? É seriedade. Pelo menos naquele dia ela tem que se reservar um pouco, tem que dormir bem para que o tratamento continue. E às vezes até acontece da gente ir na casa, né? Às vezes a gente vai, a pedido aí dos nossos chefes aí de trabalho, para ir na casa da pessoa, ver o que está acontecendo lá durante a noite de sono, ver se tem algum espírito ainda para ser encaminhado. Então é muita coisa, o negócio é grande, meu filho. É muita coisa que acontece que vocês não sabem. Sr. Tremiterra, abrindo um parênteses, quanto tempo equivale uma hora do nosso plano no tempo do plano espiritual? Olha, eu vou fazer uma comparação, tá? Eu diria que mais ou menos umas 5 horas aí que passa no nosso plano, passou uma hora aqui, entendeu? Então as coisas acontecem muito mais rápido.
Aqui é mais devagar, entende? Então, a pessoa que ela está entrando em comunhão com o seu interior, que ela vai buscar a espiritualidade, se conectando a si mesma, ela vai ver que se ela fizer uma meditação de 30 minutos, vai acontecer um monte de coisa dentro dela, que se ela estiver no estádio de vigília, aí às vezes ela não está nem dando conta do tempo que está passando. O tempo é rápido, ele é relativo, né? A gente fala, na verdade, que o tempo não existe, né? Então é tudo relativo. Mas eu ponho mais ou menos isso daí, uma comparação, tá? Eu só estou falando, não estou falando que isso é a verdade, que seja exatamente assim. Mas eu digo assim que 1 hora aqui desse plano, às vezes aconteceu 5 horas dentro da parte espiritual. É muita coisa que acontece. Isso eu falo também dentro do trabalho, entendeu? Tudo aí. É a mesma coisa aqui. A gente vem aí para estar conversando. Ao mesmo tempo que a gente já está aqui conversando, tem muitos outros mentores que vieram, já passaram aqui pela casa, pelo trabalho aqui durante a semana, que está ainda trabalhando, que continua, vai manter, para manter a vibração, né? Tem que cuidar da casa. A gente não para não. Quando a gente não está numa casa, a gente está em outra, ou está fazendo outros trabalhos, está resgatando alguns irmãos, está ajudando da forma que a gente é ordenado. Pode uma pessoa, seu Tremiterra, ter vínculo com uma de suas encarnações anteriores a ponto de agir quase que exatamente como aquela pessoa, mesmo ela tendo esquecendo da encarnação passada? Pode, porque eu não falei para você que a memória ela está sempre no espírito. Então tem uma memória. E aí o espírito ele pode se sincronizar com as coisas que ele já foi no passado. Então, eu vou explicar para você um negócio. A reencarnação é evolução. A reencarnação não existe para regredir, ela existe para evoluir. Então, às vezes o espírito ele passa por 1, 2, 3, ele vai só agregando. Então, às vezes ele vai trabalhar com uma coisa em uma encarnação, na outra ele trabalha com outra. De repente, na 10ª encarnação dele, ele já sabe conciliar tudo isso, ele monta um trabalho novo, ele cria uma coisa aí, entendeu? É tudo ligado. Nunca nada se perde. Agora, como ele vai readquirir esse conhecimento, essa sabedoria, tudo depende dele, né? Então, tem alguns que estão muito aí, principalmente nos dias de hoje, traz as coisas de forma muito forte, porque já está num tempo que precisa disso, precisa de abrir, tirar os véus aí. E aí traz as coisas do passado para poder somar as coisas da vida atual e trabalhar aí para a evolução. Tem uma curiosidade, seu Exu, em caso de algumas religiões que pregam que depois que morre você vai ficar ali no sono eterno até a volta do Cristo, o arrebatamento. O senhor não, como que o senhor vê isso? É um desserviço para o espírito, porque você vai naquela confiança e acaba caindo lá e dormindo mesmo. E aí perde um monte de século. Como é que é isso? Olha, a sua crença, ela determina a sua realidade, aquilo que existe para você. Então, se você acredita que existe a luz, quando você desencarna, você vai encontrar a luz. Não é só acreditar, né? Tem que também ter uma conduta para encontrar a luz. Não é simples assim. Eu só estou fazendo comparações. Lógico. Então, as pessoas elas que acreditam nisso daí, que quando ela desencarna, né? Quando ela morre, que ela acredita que não existe reencarnação, o que acontece? A consciência espiritual dela vai deixar ela nesse estado mesmo, um estado como se ela estivesse dormindo. E aí, ela só vai ser acordada, vamos se dizer, na hora que a espiritualidade determina, entendeu? Então, o duro aí é que não existe uma coisa que fala. As pessoas que acreditam nisso, e uma fala assim, vai dormir 1000 anos, a outra dorme 100 anos. Isso daí vai muito do grau de evolução da pessoa, porque chega uma hora que basta, né? Tem que acordar, tem que continuar. Aí o espírito ele acorda, aos poucos ele vai. Nisso, enquanto ele dorme, o que acontece? Nessa dormência dele, uma falta de consciência espiritual assim, lúcida, como se ele estivesse sonhando. Enquanto ele sonha, a espiritualidade vai trabalhar nele para limpar, para tirar tudo que ele
tem que ser tirado, entendeu? Por isso que é muito relativo esse tempo. Tem alguns aí que vai ficar alguns dias só, tem outros que ficam mais anos, e tem alguns que ficam aí por milênios. Da mesma forma que tem uns que ficam nas trevas por milênios, não tem? Porque não pode ficar um ali dormindo. Então é isso daí, a crença determina nossa realidade. Mas chega um ponto que a espiritualidade intervém, porque é necessário que saia daquele ponto, que vá para frente, que saia daquele ponto estático. Aí nisso a espiritualidade vai acordando aos poucos esse ser e ele vai despertando novamente. Até ele se dar conta do que aconteceu, muitas vezes entender o processo da morte dele, do desencarne, que ele está num outro plano, entendeu? Demora um pouco, né? Às vezes para ele assimilar. Mas esse demorar é tudo relativo, é o que eu estou falando. O tempo aí é muito diferente. Algumas pessoas determinam o pensamento como uma energia, né? De que forma que ele é captado por vocês, entidades? Olha, a gente consegue já, por estar com uma responsabilidade de trabalhar, a gente teve que ter aprendido muita coisa antes, né? De começar a iniciar esse trabalho numa linha de egrégora, numa linha de espiritual. Então, o pensamento, a gente consegue captar ele porque a gente já desenvolveu uma telepatia. Isso acontece aqui nesse plano físico, vocês também conseguem. Só que tem que desenvolver, tem que trabalhar em cima disso. Muitas vezes eu vou até falar, dar uma dica, é baixar a vibração num ponto assim, não de energia. É só baixar a vibração do silêncio. Quando você se silencia, você vai ver que você começa a captar o pensamento dos outros. Aí você vai trabalhando, vai começando a identificar, às vezes, na sua casa, alguém que está próximo de você, um pensamento. Às vezes alguma pessoa que está também desencarnada. E a gente é assim, a gente vem, a gente se aproxima, a gente se sintoniza, porque a gente entra em comunhão com a vibração da pessoa e consegue captar aquilo que ela está emanando, né? Agora, o pensamento também é muito complexo. A gente consegue captar muitos pensamentos ao mesmo tempo. E a mente, cara, a mente não para não. Então a mente é perigosa aí nesse ponto. Porque uma pessoa que não tem equilíbrio, ela começa a captar pensamento do desencarnado que está negativo, começa a captar pensamento do encarnado que está negativo, entendeu? E aí é difícil dela ter o controle mental dela. Depois chega à noite lá, fica 3, 4 horas na cama e não dorme. Porque a mente não quer parar mais. Fica absorvendo dos outros. Agora aquele que está equilibrado, ele começa a se sintonizar com as egrégoras da luz e ele começa a captar os pensamentos positivos. Aí que a intuição ela se aflora. Aí ele começa a ter direção no caminho dele. Mas essa força do pensamento, ela existe e todos são capazes de captar, de receber e de externalizar os pensamentos. Então tem que tomar muito cuidado com o que vocês pensam, também até com a gente, né? Não é fácil não. Tem hora que o pensamento ele tem essa força poderosa e a gente tem que tomar cuidado para as horas que a gente baixa a vibração para não cair nas ondas negativas. Eu vou dar um exemplo para você. É isso que eu ia pedir. Se você vai num ambiente e ali tem uma pessoa, por exemplo, assim que... Eu vou falar até de uma forma direta, um homem e uma mulher. Então, entra um cara lá no ambiente, tem uma mulher lá que o cara achou bonita, ou vice-versa. Esse pensamento, às vezes o cara ele vai transmitir um pensamento, né? E aquela pessoa, se ela estiver na vibração dele, ela recebe o pensamento. Aí começa todo um círculo de energia que se movimenta nos dois. Aí que se cria laço energético. Da mesma forma que você já conhece o cordão energético negativo que existe entre os seres aí que estão encarnados e desencarnados, também encarnado para encarnado. É uma sintonia que se cria. E aí fica um captando do outro. Você pode ver que muitos aí que são casais que vivem junto, ou também mãe, filho, pai, filho, você vai ver que a sintonia é grande, porque o laço ele é muito forte. Então, às vezes, se um filho ele está aí na rua e a mãe ela sente que não está bem, esse filho, ela já recebe essa transmissão de pensamento, né? Aí ela entra em oração, vai pedindo
em nome de Deus, para trazer o filho dela bem de volta para casa. E é diversas situações, então o pensamento é poderoso. Nessa parte, por exemplo, do homem e da mulher. Se fica uma energia ali, fica um passando o pensamento para o outro, acaba se atraindo. Aí pode ter atração positiva, né? Quando duas pessoas se encontram, se sentem bem e se afirmam para ser companheiro. E pode ter atração negativa, como uma pessoa que pensa mal da outra e vice-versa, aí fica um querendo fugir do outro, porque quando está junto a energia é muito forte, né? Ou fica brigando, xingando, entendeu? O pensamento ele é muito poderoso, então tem que tomar cuidado. Cada um recebe aquilo que emana. A pessoa que está numa vibração maior, ela não vai receber pensamento negativo, a não ser que ela se descuidar. E a pessoa que está numa vibração negativa não consegue levar o pensamento dela a uma pessoa que está numa vibração maior. Agora, quando está em sintonia os dois, é batata. Acerta. É como uma flecha que vai ser lançada assim. Você pensou, você pode falar, aquele cara é um tonto. Ele vai sentir que você está pensando mal dele. Entendeu? É assim. Então o pensamento tem que tomar cuidado, que ele é uma força poderosa. A telepatia, ela tem que ser desenvolvida, ela está sendo desenvolvida pelas pessoas aqui no plano físico aos poucos, para ter controle disso. Ela é uma das faculdades do espírito, né? A gente fala que a mediunidade é uma extensão das faculdades do espírito. E a telepatia é uma coisa das faculdades do espírito, é o poder de se comunicar com outros seres. Isso vai além de uma vida corpórea, de uma vida um planeta. Isso existe em toda a criação. Então um ser daqui, do plano físico da Terra ou do plano astral, ele pode se comunicar telepaticamente com um ser lá de outro planeta, de outro mundo, que está anos-luz aqui. Tudo é telepatia. Como ele vai se comunicar, como isso acontece, é difícil de explicar exatamente. Mas acontece. Entendeu? Então, aos poucos, essas faculdades do espírito, elas vão sendo reconhecidas. Vocês vão ver ainda. A ciência espiritual ela tem muito ainda o que ser desenvolvido aqui no plano físico, também no plano astral, para algumas linhas, faixas de vibração que ainda estão em evolução, mas até no plano evoluído da Terra, na questão vibratória, nos planos mais altos de vibração da Terra, toda a ciência espiritual ela já está sendo concretizada para ser emanada para baixo. Para baixo no que eu digo, é plano astral e plano físico, aí, em todas as suas faixas de vibração. Os espíritos podem inspirar-nos pensamentos bons ou maus? Podem, né? Por que não? Se a gente vem aqui para dar um atendimento, para conversar diretamente, porque também não pode ser indiretamente. Então isso ocorre. É o que eu estou falando, é vibração. Então aquele que está vibrando na luz, ele atrai espíritos de luz que vão estar guiando ele, vão estar incluindo, vão estar inspirando. É mediunidade, né, de intuição, mediunidade de inspiração, aí nas suas diversas conceitualizações. E isso acontece também com os espíritos do baixo astral, negativos, que ficam influenciando aqui os encarnados. Então é tudo ligado, não tem como fugir disso. Como a gente pode fazer para ter corpo fechado para influência negativa de espíritos nos nossos pensamentos? Olha, a primeira coisa é se cuidar, fazer oração. Se tiver com a vibração difícil de controlar, com alguma energia, pode usar recursos da natureza, as ervas, sal grosso, que são recursos aí que estão aí para ser usados. Mas o mais importante é olhar para o interior, ver o que está acontecendo de errado lá no interior, que deixa com que seja influenciado negativamente. Então, cuidando do seu interior, você tem força sempre para evitar que coisas negativas cheguem até você. Aí tem que tomar cuidado, tem que saber transmutar a energia, porque às vezes você está bem, mas alguém próximo a você não está bem, e aí uma coisa chega em você e se não for liberada e transmutada, vai atingir aquele que está do seu lado. Então tem que tomar muito cuidado também. Por isso que é importante. O papel de cada um é cuidar de si também, consigo mesmo.
estando bem consigo mesmo, é estar ajudando então os outros. O Senhor ensina o que para quem quer ter sempre um Exu bem cuidado, bem ativo, para que os nossos caminhos sejam abertos, que tenhamos saúde, mas mais que isso, que possamos cultivar uma cumplicidade, uma amizade com o nosso guardião. Ó, o que a gente que trabalha nas linhas de Exu, só o que a gente quer é respeito, também confiança, também sinceridade. Não adianta sair com uma conduta errada, porque a gente está vendo tudo. A gente não está espionando a vida dos outros, a gente está observando o nosso médico, porque a gente quer que ele aprenda, que ele cresça, que ele evolua. Então a gente fica ao lado dele para observar. E a gente vai ajudar ele naquilo que a gente pode. A sintonia, quem mantém é o médico. A gente vai estar sempre ajudando. Não que a gente vai estar 24 horas, né, aqui no plano físico olhando. Se a gente não está, tem alguns irmãos que a gente estão aprendendo aí, que a gente põe para cuidar da casa. Entende? A gente vai fazendo o que a gente pode. Mas o mais importante é ter o respeito, ter a sinceridade, ter a confiança e saber que a gente está aqui para auxiliar. Precisou, a gente pode auxiliar no que for do que a gente puder fazer, a gente faz. Mas essa sintonia, ela se mantém por vibração, não tem muito mais que eu falar disso. O médium tendo uma boa conduta, fazendo coisas boas, praticando bem, fazendo a caridade, não se enchendo de pingaiada, que não precisa dessas coisas. O médium ele vai ver que a gente vai estar sempre presente na vida dele, essa sintonia ela fica forte. E aí a gente vai estar sempre intuindo, ajudando ele a se proteger, a se defender dessas vibrações externas que a gente fala, negativas. Ô seu Tremiterra, parece que quanto mais próximo da vibração nossa um espírito está, mais também materializado ele se sente ou realmente fica. É assim mesmo? Aí eu acho que depende muito do grau dele de evolução. Porque se ele é consciente que ele está trabalhando para ajudar um encarnado, e ele trabalha sem desapego, ele não fica apegado às coisas da matéria. Entendeu? Ele não precisa de nenhum elemento para trabalhar, ele não precisa de nada. A gente não precisa de nada. A gente precisa do amor de vocês. Agora, os espíritos aí que ficam muito próximos e apegados, é porque muitas vezes eles não são espíritos que estão vindo para ajudar. São espíritos que estão vindo para sugar, para drenar energia, para vampirizar, né? Obsedar. E aí ele é confundido com um guardião, com um Exu, por exemplo. Mas a gente não faz isso, a gente não precisa, como eu falei, de nada de elemento físico. A oferenda que muitas pessoas fazem, ao meu ver, é um simbolismo, né? Mas não adianta não querer oferendar um prato de comida, uma bebida pra gente, se não quer melhorar, se não trabalha o interno, a gente não vai poder fazer nada. Agora, se trabalhar com a energia, por exemplo, de uma oferenda, em que a gente pode pegar os fluidos daquilo que foi colocado a nós, que não é para o nosso benefício, é para o de vocês, a gente vai emanar de volta essa energia. Entendeu? Sim. Eu ouvi falar de uma ocasião onde ocorreu uma gravidez numa colônia espiritual, onde aquilo foi de utilidade para transformar um ovoide num espírito de uma criança. Tirando isso, existe no mundo espiritual o sexo, a gravidez e nascimento por algum outro propósito que esse? Ó, esse é um assunto complicado. Eu vou falar aquilo que está no meu entendimento. Tá. O sexo, ele ocorre, mas ele tem diferentes formas de se manifestar no plano astral. Então,
troca de energias, que é o sexo, né? Que é isso. Para aqueles seres que estão desapegados disso, eles, por exemplo, um espírito ele pode viver no astral com uma pessoa companheira ao lado deles, ter uma casa lá, igual vocês têm aqui, e crescer. Eles não vão precisar, se eles estão com altas vibrações, eles não vão precisar de fazer esse ato sexual. Eles vão trocar energias entre si de amor, de afeto, onde ali eles conseguem despertar energias assim que vocês chamam aqui no plano físico de Kundalini, essa energia que sobe pelos chakras. Então consegue despertar. Agora já aí nas dimensões aí mais negativas, né, a gente vê que realmente a parte, alguns espíritos muito ligados à matéria, que desencarnaram, que fica preso aos prazeres sexuais, a energia negativa do sexo, eles fazem realmente o ato sexual como se fazeria aqui nesse plano físico, né? Só que aí o que acontece? Vai tendo o corpo desses seres aí, desses espíritos, eles vão se deformando, vai acontecendo aí um monte de coisa aí que os bichos vai ficando muito feio, entendeu? E aí ocorre o quê? Se ocorrer sintonização com o encarnado que está na mesma vibração, fica uma sugação, de energia, uma vampirização, e fica todo mundo para baixo. E aí ele fica lá preso. Agora, falar para você de gravidez, isso daí eu nunca vi não, filho. No plano astral. Eu acho que isso daí pode ter uma consequência de um espírito que estava num ovoide, né? Nesse caso, que aconteceu, ser libertado. E aí ele vai se reconstruir. Pode ser um novo nascimento, mas não quer dizer que um ser, um espírito do astral uma mulher ficou grávida e deu à luz, entendeu? Eu vou explicar uma coisa. A vida, ela vem do alto para baixo, é um processo descendente para depois entrar no ascendente. A geração que ocorre aqui nesse plano físico, ela não ocorre dessa mesma maneira no plano astral. O espírito que é gerado, vamos dizer, que ele vem para tomar uma forma, né, a forma do corpo astral, que a forma antes dele vir para o plano físico, ele toma a forma astral, é a primeira forma dele. A forma como vocês conhecem. Então, vocês que têm essa forma, vocês já têm ela no plano astral. É a verdadeira forma de vocês está no plano astral. Esse espírito, quando ele vem e é gerado no plano astral, ele vem, vamos dizer, da luz. Então, pode ser que seja centelha, né? Uma centelha pode ser denominado um círculo, uma esfera, um ovo de luz, que vem e nasce, toma uma forma. Aí eu falo pro irmão, né? Que eu falo sempre para esse menino que está aqui. Isso daí é estudar. Estuda aí todo esse tipo de espiritualidade que existe. Diversos conceitos diferentes da espiritualidade. Você vai pegar um pouco de cada, você vai agregar. Aí você vai começar a entender as coisas aqui no plano físico. Você vai começar a entender como acontece lá do outro lado. Então, tem os 3 corpos sutis, tem os 4 corpos, né? Aqui da região que desce depois do mental inferior, como vocês falam. Depois o corpo astral, depois o corpo etérico, duplo etérico, depois o corpo físico. Acima desses 4 tem os 3 corpos da dimensão espiritual verdadeira do planeta, e assim como existem em outros mundos. Esses 3 corpos, vamos dizer que ele não tem a forma como vocês vê as coisas, como a forma astral também. Ele seria luz, entendeu? É uma forma que não dá para conceber assim, dessa maneira física aqui agora. Então uma hora todo mundo vai entender isso daí. Quando chegar lá, pode ter uma base através dos estudos, porque já foi aberta aí muita explicação sobre isso. Aí você tira uma base das coisas, mas entender mesmo, meu filho, é quando você for pra lá. Isso aí nem eu entendo direito. Eu tenho uma base também. Ou seja, a partir do corpo mental superior, contando o corpo búdico e o átmico, já estamos sem a forma que conhecemos. Isso. Aí é a verdadeira essência do espírito que vai se manifestando, entendeu? Então vou explicar uma coisa. O espírito, ele vamos dizer, comparar ele com uma luz. O espírito é uma luz. Essa luz, ela vai crescendo, vai se desdobrando. Então, quando ele está, vamos dizer, uma forma
de uma esfera. Essa esfera se amplia, né? Que seria a primeira consciência espiritual, a essência do espírito. Se amplia para a segunda e para a terceira. Isso é a manifestação da Trindade dentro do plano espiritual, entendeu? A presença de Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho, tudo em uma manifestação só. Essa manifestação é a que rege também os três planos, né? Do planeta, de todos os mundos evolutivos. O plano espiritual, que eu considero o verdadeiro plano mesmo de consciência, que seria a primeira consciência de um planeta, e assim que todos os seres se manifestam, é onde se encontram lá a regência dos orixás, está tudo lá. Aí depois tem o plano astral e depois o plano físico. O plano astral é onde é o mundo da forma. Então esse desdobramento ele começa a tomar forma. Aí a mente ela começa a interagir. Então da mesma forma que a gente se fala de arquétipo, né? Então os orixás eles são assimilados com uma forma. Então o Oxum ela é assimilada com a cachoeira e ela toma uma forma, né? Foi dentro de um arquétipo, dentro de uma linha de regência de força. E aí ela é associada, por quê? Para facilitar vocês aqui no plano físico e também aqueles do plano astral a entender isso daí. Mas se você vai para o plano espiritual, a nossa mãe Oxum, aí é pura luz. Ela não tem a forma como vocês concebem aqui no plano físico. Não que todos concebam, tem aqueles que já entendem que isso é só um simbolismo. Mas tem muitos que acham, né, que Oxum é uma forma, Iemanjá é outra. Isso é só uma coisa da mente, por isso que está no plano astral. É a projeção da mente inferior que cria essas imagens que começam o mundo da forma. Entendeu? Sim. Então, tem bastante coisa para se estudar, tem bastante coisa que vai sendo aberta aos poucos, aí, não só pelas entidades que trabalham nas orientações, mas também pelos médiuns que trazem as mensagens canalizadas, psicografadas. Então, para entender tudo isso daí, olha, você tem que rachar a cuca. Não é fácil não. Mas aos poucos você vai começando, não você, né? Eu falo isso para todos, né? Sim. Que vão estar ouvindo a nossa conversa. Claro. Aos poucos você vai entendendo, né? Com esforço aí você vai começando a compreender como são os trabalhos espirituais, como são as hierarquias e como são a regência dentro da criação. Sempre a igualdade ela prevalece, então todas existem escalas e escalas de evolução, mundos e mundos, universos, muitas coisas aí dentro do cosmos, né? Mas tá tudo dentro de uma regência igual para todos, não tem diferença. Tudo é regido por uma coisa só que a gente chama de Deus, né? E tem tudo uma ordem, a lei, ela impera em tudo. Impera em tudo. Impera em tudo, eu afirmo isso. Certo. Ou seja, o senhor acredita ou compreende a realidade humana como uma série de eventos pré-definidos e programados, ou existe livre-arbítrio e habilidades mundanas? Olha, o outro Exu que tinha conversado com você, ele fala, foi feito acho que perguntas similares para ele, enfim, a gente estava aqui já observando também. Sim. O que acontece é o seguinte, o caminho ele é um só. Como você vai chegar até o fim, né? O fim não existe, né? Mas é só para simbolizar. Como você vai chegar até o fim do seu caminho, é você que escolhe, entendeu? Agora, que você vai chegar, você chega. Como você chega, então a mesma coisa é o corpo físico. Você nasce com um corpo físico, né? Alguns, por certos tipos de experiência, nascem com um corpo físico já com algum problema, alguma doença, que vai ter um aprendizado. Aí são exceções, mas se você for observar, na maioria aí das pessoas que encarnam, elas têm um corpo físico saudável, né? Perfeito, nesse sentido assim, é um corpo físico preparado para receber o espírito. O corpo físico, ele nasce como uma criança, né? Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. Se você vai chegar até a idade mais avançada, né? A velhice, se for determinado que você vai chegar até, vamos dizer, os 80 anos aqui no plano físico, você vai chegar
Agora, como você vai chegar, você que escolhe, meu amigo. Porque se você se alimenta mal, se você só come porcaria, se você não cuida do corpo, ele vai ficar estupiado. Depois você vai chegar lá nesses 80 anos aí numa cama, vai chegar mal, às vezes não vai conseguir fazer tudo aquilo que você veio para fazer, entendeu? Então esse livre-arbítrio de cada um é que determina como você vai fazer as coisas. As coisas por si só, muitas vezes elas acontecem por uma rota que já foi determinada antes de determinada encarnação. Mas como vai acontecer? Então, por exemplo, eu vou só falar mais um exemplo disso. Sim, professor. A pessoa, por exemplo, ela é para trabalhar dentro de uma linha de Umbanda, né? Ele é um médium que ele tinha traçado lá os planos dele junto com a espiritualidade, com os mentores, que iam ajudar ele, que aos 30 anos ele ia começar um trabalho de Umbanda, ia abrir um terreiro e tudo mais. Ele pode chegar nesses 30 anos, de acordo com o livre-arbítrio dele, ter passado pela Umbanda e não abrir um centro, não abrir um terreiro. O que acontece aí nesse caso? Quando ele desencarna, aí ele vive aí, né, não sei mais quantos anos, vamos dizer, aí se ele não abriu, não fez isso que ele tinha pré-determinado a fazer, quando ele desencarna, ele vai receber o quê? Uma orientação do que aconteceu, do que ele fez, do que ele não fez, que ele tinha traçado. E aí, se for preciso, ele vai voltar de novo para fazer isso, entendeu? Se for da missão dele. Às vezes também já vai fazer outra coisa. Não aproveitou a oportunidade, né? Mas tudo acontece dentro de uma rota aí que é traçada antes da encarnação. Vamos se dizer, eu falaria que é o mapa da encarnação. O mapa da encarnação, ele vai ser trilhado antes dela. Então vai ter o caminho de cá, depois a volta por aqui, para chegar lá no fim. Agora, como você vai chegar lá, entendeu? Se você vai chegar sendo uma pessoa boa, se você vai chegar sendo uma pessoa ruim, ter feito bem, ter feito mal, aí é você que escolhe. Aí a gente só, se a pessoa quer o bem, a gente vai ajudar. Se não quer o bem, a gente ajuda também, mas de maneira dentro da lei, não ajudando a fazer o mal. A gente ajuda a fazer o bem, a tentar orientar a pessoa para que ela se desperte. Seu Chutrame Terra, se alguém faz uma demanda com sangue, é preciso sangue para quebrá-la? Não, aí não é nada que for feito aí vocês falam aí de magia negra, demanda, despacho aí para trabalho negativo. Nada disso precisa da mesma coisa para eliminar aquilo. Precisa, sabe do que? Da fé. É a fé, meu amigo, é a fé que vai limpar. Então, se um médium, ele tem todo um amparo espiritual, por exemplo, ele tem uma casa, né? Ele trabalha, não vou nem falar aquele que dirige, vou falar um médium que trabalha. Tem os amparadores da casa, tem os amparadores dele, os mentores. Se ele recebe uma magia negativa, uma energia que é para tentar derrubar ele, o que acontece? Dentro da lei, os amparadores dele vai começar a combater isso. Se os amparadores dele não der conta, e ele também tem que ter firmeza, tem que ter fé para lidar com aquela situação, aí vai ser chamado irmãos do alto, maior, que vai poder lidar com aquela energia, que vai poder limpar. Mas tudo pode ser limpo com a fé, com o amor. O amor, ele cura tudo, não tem anticura do amor. Tudo o amor cura. Então, se a gente compreender que essas coisas negativas, elas são apenas uma ilusão, elas são coisas de quem está apegado à matéria, elas podem ser desmanchadas de forma rápida e fácil, dependendo da fé daquele que acredita que a luz é maior, entendeu? A luz, ela é sempre maior, o amor é maior. Aí vai da fé de cada um, vai de como lidar com aquela situação, seja o médium, a espiritualidade vai estar amparando. Então o médium, ele tendo discernimento, ele já vai começar, ele sente que os espíritos, os mentores dele já vão passar para ele, falar, está acontecendo isso e isso, a gente precisa de trabalhar. Aí nisso daí ele vai sentir o que foi que ter feito, vai pedir o auxílio da espiritualidade. Se a cavalaria dele não conseguir der conta, se os mentores dele não der conta, vai chamar a cavalaria do alto. Aí os caboclos chegam, meu irmão. Chega para ajudar. Olha.
O senhor sabe que hoje eu acordei com a ideia de que o motivo de as crianças serem entendidas como aqueles que podem ir mais profundo nas trevas é porque o senhor saberá me dizer ou corrigir. É porque elas têm uma pureza que é tão límpida que o trevoso não encontra um ponto de conexão ali e não consegue agir sobre elas. É assim mesmo? É assim, porque se você for parar para pensar, você pensa assim, ó, no jogo da dualidade que a gente se encontra, num planeta ainda como a Terra, que ainda está um processo aí dentro desse jogo da dualidade, a luz e as trevas, nesse ponto eu vou dizer isso simbolicamente, elas existem. A força da luz, ela sempre é maior que a força das trevas. Porém, nesse jogo da dualidade, elas precisam disso para se equilibrar. Porque, como a experiência, o desejo é de evolução, precisa de lidar com as suas dificuldades, que seriam as suas trevas interiores, e precisa de lidar com a sua luz, com o seu amor. Aí, o que você tem que fazer? Equilibrar tudo isso, juntar, saber entrar aí no caminho do meio. Acontecendo isso, vamos comparar então com o que você falou, Vamos. Um ser de luz como a criança, além do amparo e proteção que ela tem, a pureza dela, ainda quando ela está... Você fala da criança encarnada, né? Sim, não, ele. Ah, tá. Ele. Ah, agora eu entendi. Isso. Bom, já que também não entrou nesse assunto, a criança encarnada, pra gente já falar disso. Sim, de obsessão, né? Isso. Isso, A vamos falar criança, assim. a criança encarnada, até um certo ponto de idade, até os 7 anos de idade dela, ela tem uma proteção aí absoluta. Onde nada, mesmo assim que seja externo, tirando a parte emocional, mental, atinge ela. Então, a espiritualidade dela protege ela porque é necessário. Depois ela começa a ter mais responsabilidade, ela começa a ter mais sabedoria para fazer as escolhas dela. Ela vai crescer e aprender. Até os 7 anos é mais ou menos isso. Bom, falando aí então dos nossos irmãozinhos, o que acontece? Cada linha trabalha dentro de uma vibração. A linha das crianças, né, simbolizada, a linha da pureza, simbolizada pela linha da pureza do amor, ela é uma linha que leva à transmutação. Então, ao redor de um ser que trabalha, de um espírito que trabalha como uma criança, quando ele vai fazer um trabalho no baixo astral, quando ele vai fazer um resgate, eles têm todo um poder à volta deles, eles têm todo um círculo de proteção, uma pureza interior deles que combate qualquer coisa mesmo negativa. Se eles, por exemplo, eles não vão ser presos lá, não acontece isso, mas se eles precisarem de ajuda, entendeu? Aí eles vão ter o amparo espiritual de novo, da espiritualidade. Aí quem manda é o Xun, que vai pegar e vai mandar todos aqueles espíritos que vai amparar a criança, entendeu? O Erê. Então, assim, a pureza, por isso que eu estou falando, a pureza, o amor, ela vence qualquer coisa, né? A esperança, né, que a criança tem, a perseverança de querer alguma coisa, de querer ajudar. Então, é por isso que essa linha se representa assim. Então, dificilmente vai ser atingido de forma negativa, entendeu? Claro, claro. Acontece às vezes de o Exu fazer um trabalho junto de criança, de Erê? Claro, acontece porque a união, ela prevalece, né? Então, como eu falei, se for preciso, se a gente não der conta de alguma coisa, vai vir caboclo para ajudar, entendeu? E a mesma coisa a gente, não só com as crianças, mas com outras linhas. O trabalho em conjunto, ele é mais forte. Se você sozinho não consegue carregar uma mesa, você vai chamar 3, 4 pessoas para te ajudar. E a espiritualidade é assim também. Com respeito, com sinceridade, assim, vai um ajudando o outro, né? Dentro daquilo que pode, dentro daquilo que é permitido. Então, aí o merecimento,
quando se trabalha para encarnado, quando se trabalha para desencarnado, no resgate, fazendo bem, libertando, curando, limpando coisa negativa, aí o merecimento vai do ser que está sendo resgatado. Às vezes a espiritualidade não vai mandar mais irmãos para ajudar, porque ele ainda precisa de passar por aquela aprovação e experiência. Então é muito relativo também essa parte de como acontece as coisas para o ser. Mas, como eu sempre falo, uma hora ou outra vai ser ajudado, não tem como. Se ele quiser, ele recebe. Nesse bicho. O que o senhor, já chegamos aqui no momento final, o que o senhor mais preza dentro de um terreiro de Umbanda? Olha, preza a conduta do médium, dos médios, né? De uma corrente. Então, eu gosto de estar trabalhando, vendo não só meu médium trabalhar direito, mas os outros médios. Porque todos nós, Exus, dentro da nossa corrente de trabalho, a gente tem conhecimento do que acontece dentro de uma casa. Então, o que eu prezo mesmo é a conduta, é a humildade e como o médium quer fazer os trabalhos de maneira boa. E é isso que eu prezo mesmo, é como ele se porta, não só no terreiro, mas na vida diária dele. A gente fica observando por isso. E quando a gente vê um irmão aí trabalhando, querendo melhorar, querendo corrigir seus erros, a gente fica muito feliz. Então, é isso daí, não tem mais. O senhor sugere algum tipo de teste para o dirigente saber se um filho está realmente ali com a boa intenção, que às vezes não vem para provar a casa, ver se a casa tem firmeza, se passa pela entidade, para ver se o Pai de Santo ou a entidade chefe vai falar alguma coisa. Como é que o senhor responderia se esse teste fosse feito na sua casa? Olha, primeira coisa, a gente não quer julgar ninguém. Então a gente respeita. Às vezes a pessoa ela vai lá para conhecer ou vai até para trabalhar. Mesmo que ela não tenha boas intenções, a gente respeita. E o que a gente tem que fazer é passar o exemplo e o ensinamento de que aquela pessoa precisa mudar. Se a gente não pode passar diretamente para ela, às vezes para ela não pensar, ou às vezes na frente dos outros, a gente tenta sempre falar isso de maneira geral, tenta corrigir isso de maneira geral. Mas a gente não julga não, a gente observa, como eu falo. Se está fazendo bem, a gente sabe que está fazendo bem. Se não está, a gente também sabe. Então a gente observa. Aí tem uma coisa também, se a pessoa lá não se adequa, não quer mudar, entendeu? A gente vai começar a trabalhar com a espiritualidade dela, pedindo aí para os mentores dela encaminhar ela para outro lugar. Porque se não bate com a vibração, se ela não quer o mesmo objetivo, a gente vai ter que pedir para se retirar. Mas muitas vezes isso não acontece fisicamente mesmo. Acontece dentre nós aqui da espiritualidade, é um combinado. A gente vai vendo se aquela pessoa, não é a mesma coisa aí nos trabalhos, quando a pessoa está trabalhando aí financeiramente no emprego, se ela não dá certo, o que vai fazer? Vão ter que, infelizmente, mandar ela embora, vão ter que pedir para ela se retirar, né? Então é assim na espiritualidade também. Mas isso, como eu falei, não é julgando, é simplesmente condizer com os atos. Então uma regência dentro de uma casa que está fazendo um trabalho sério, se infelizmente um filho ele não quer se portar de maneira séria, a própria espiritualidade vai pedir, vai retirar aquela pessoa e vai deixar ela buscar o caminho dela como ela quer. Como que o senhor Exu Treme Terras decide que uma pessoa do seu corpo mediúnico já está suficientemente conectada e firme com sua entidade para dar consulta no seu terreno? Olha, isso daí a gente, como a gente trabalha em equipe, então a gente vai recebendo informações, vai vendo como a pessoa está se portando na vida dela. E aí, se a gente sente que ela está pronta, a gente libera, não tem problema. Se começa a fazer cagada, vai sair. Então tem que ter bastante atenção e foco. Aí, se for preciso chamar a atenção mesmo dela, a gente chama, a gente conversa, a gente explica.
Porque muita gente pensa que a gente é mal, né? Que a gente fica aí xingando. Na verdade, isso daí é tudo coisa de médico. Médico que fica falando aí besteira aí pra todo lado. Quer trabalhar com Exu e acha que Exu vai ficar xingando os outros. Exu não xinga ninguém, não. Exu trabalha pela luz e pela lei. Então, a gente presta bem atenção na conduta, na moral da pessoa e vê o que ela está fazendo, de forma que ela está fazendo. A gente não pode impedir ela de trabalhar, entendeu? Porque se ela tem o desejo, se ela tem fé naquilo que ela está fazendo, a gente só tem que orientar e amparar. Aí, como eu falei, ela tem a escolha dela. Se for fazer o trabalho direito, vai ficar. Se não for, vai sair fora. Entendi. Então passe uma mensagem final para todos aí que tem no seu Treme Terra uma entidade que muito apreciam e às vezes até faz parte da coroa espiritual da pessoa. Passe uma mensagem final que fique nos nossos corações. O que eu tenho para falar é que sempre busquem a paz, busquem a harmonia, respeito, amor, fazer sempre o bem. E dentro dos trabalhos mediúnicos, sempre com muito respeito, sempre passando aquilo que recebeu um dia, aquilo que te fez estar lá, queira passar aquilo para frente. Esperança, perseverança, ânimo, alegria, sempre sorria, sempre fique feliz. E lembre-se que nós, denominados Exus, quando nós fazemos as coisas, a gente procura fazer de maneira certa. Então, a gente não tem muito certo ou errado. A gente quer as coisas de maneira certa, quer ajudar e quer trabalhar. Aquele que quer trabalhar, a gente ajuda. Então, é firmeza, é persistência que a gente vai estar ajudando. A fé sempre em Deus, em nosso Mestre Jesus Cristo, nossa Mãe Maria, em todos os orixás, em toda a espiritualidade. A fé ela vai te conduzir para a luz. É isso que eu tenho a dizer. Dá-lhe Exu. Salve. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Exu. Boa noite a vocês. Boa noite. Salve, Senhor Jesus. Senhor Vitor Alencar, como é que o senhor está se sentindo agora? Me senti muito bem. É? Né? A gente agradece pelo trabalho sempre dos nossos guardiões. Aí é muita... Para aqueles que buscam, eu acho que os guardiões na luz, a gente recebe muita coisa deles, né? Então, só tenho a agradecer, né? Sempre pelo amparo, pela proteção. E agradecer a esse mentor que se manifestou aqui, que vem com muita sabedoria, está passando seus ensinamentos, a presença dele. E que a gente possa sempre agradecer aos senhores Exu, senhores Pombagistas, que estão sempre ao nosso lado, nos amparando. Assim seja. Tá certo, muito obrigado, graças a Deus. Agradeço. Lá no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. A lua no céu brilhou e o mundo inteiro todo iluminou. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra, estremece o Jurema. Seu treme terra estremece o mundo inteiro, estremece a terra.